Continuando então com o nosso estudo no Catecismo Maior de Westminster, hoje nós vamos meditar na pergunta número 2, que é: como podemos saber que há um Deus? Resposta: a própria luz da natureza no homem e as obras de Deus claramente testificam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu Espírito revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a salvação. Referências bíblicas: Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, que nos ensina que Deus é revelado pela luz da natureza e por suas obras. Romanos capítulo 2, versos 14 e 16, que nos ensina que a lei de Deus está revelada no coração do homem. Salmo número 19, versos 1 a 3, Deus revelado pelo céu. Atos capítulo 17, versículo 28, a vida humana depende totalmente de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 a 10, que nos ensina que a revelação natural de Deus não é suficiente nem igual à sua revelação especial dada por seu Espírito. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. A Sagrada Escritura é revelação suficiente para a salvação. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 21. O Espírito e a palavra de Deus foram dados ao seu povo do pacto, diferentemente da sua revelação natural, que foi dada a toda a humanidade. Agora vamos ver alguns comentários sobre este texto. O que significa quando ele fala que luz da natureza no homem? Na resposta, ele diz assim: a própria luz da natureza no homem. Essa luz da natureza que o escritor está se referindo significa a revelação natural de Deus no coração e na mente do homem. Essa luz da natureza é comum a todo o gênero humano. As pessoas pagãs que jamais receberam a revelação especial de Deus, que é a Bíblia, possuem por natureza um certo conhecimento de Deus e têm em seus corações uma certa consciência da lei moral, conforme nos ensina Romanos capítulo 2, versos 14 a 16. Nesse texto de Romanos, vocês confiram, por favor, Paulo nos ensina que a lei está gravada no coração do homem, que Deus gravou a lei no coração do homem. Então, crer em Deus é natural para o homem. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 10, verso 4, no Salmo 14, verso 1 e no Salmo 53, verso 1, que quem diz que Deus não existe, que não há Deus, é nécio. Então, só o homem que é nécio que diz em seu coração que não há Deus. Porque, conforme a Bíblia nos ensina, essa lei, esse conhecimento de Deus está gravado no coração do homem. A própria luz da natureza no homem e as obras de Deus claramente testificam. O que significa essas obras de Deus? Essa expressão que ele usa significa a revelação de Deus na natureza, inclui todo o reino da natureza, grande e pequeno. O céu estrelado, visto pelo mais possante dos telescópios, e a menor partícula de matéria que possa ser fotografada pelo microscópio eletrônico. Tudo revela o Deus que os criou e governa. Então, tantas coisas mínimas como as coisas grandes do universo, tudo revela Deus que criou e governa. As obras de Deus também incluem todas as criaturas vivas e todas as obras de Deus no curso da história humana. Tudo dá testemunho do Deus invisível que criou, preserva e tudo controla. Então veja bem, eu quero só fazer um comentário aqui. Ele fala sobre a luz da natureza no homem, que é a lei gravada no coração do homem. Ele fala das obras de Deus. Os teólogos chamam essas duas revelações no homem, aliás, três revelações no coração do homem, na natureza criada e a operação de Deus no curso da história de revelação geral ou revelação natural. Aqui no catecismo
o escritor está chamando de revelação natural. Mas nós vamos ver algumas teologias sistemáticas. Se não me engano, a teologia sistemática de Berkhoff, ele fala revelação geral. Então, a revelação de Deus no coração do homem, na obra criada, na natureza e no curso da história, chama-se revelação natural ou revelação geral, tá? Então, continuando. Qual é a mensagem que essa luz da natureza e as obras de Deus trazem à humanidade? Então, reformulando essa pergunta, como nós vimos que a luz da natureza e as obras de Deus referem-se à revelação geral ou natural, então nós vamos reformular a pergunta colocada da seguinte forma, para ficar mais fácil a gente entender. Qual é a mensagem que a revelação geral ou natural trazem à humanidade? Quando Deus se revela na natureza, no coração do homem e no curso da história, qual é a mensagem que Deus está trazendo à humanidade através dessa revelação? A revelação natural ou geral traz à humanidade uma mensagem sobre a existência de Deus, seu eterno poder e divindade, conforme Paulo nos diz no livro de Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20. Sua glória, conforme nós aprendemos no Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, sem linguagem, sem palavras. A sua lei moral, Romanos capítulo 2, versículos 14 e 16, que nós comentamos agora há pouco, que esse texto diz que Deus gravou essa lei no coração do homem. Então, essa revelação natural de Deus e de sua vontade é suficiente para deixar os homens inexcusáveis, conforme Paulo nos ensina em Romanos capítulo 1, verso 20 e 21. Então, essa revelação nos deixa, a todos nós, inexcusáveis pelos nossos pecados. Por que essa mensagem da revelação natural ou geral não é apropriada para as necessidades espirituais da humanidade? Então é o seguinte, a pergunta significa o seguinte: nós aprendemos até aqui que Deus se revela na natureza, no coração, na sua lei gravada no coração do homem e no curso da história. Mas essa revelação chamada geral ou natural não é suficiente para as necessidades espirituais da humanidade. Por que não é suficiente? Então nós vamos saber agora. Essa revelação natural de Deus e da sua vontade é insuficiente para as necessidades espirituais por causa da nossa presente condição decaída e pecaminosa. E por duas razões. Primeira razão: quando a humanidade caiu no pecado, a sua necessidade espiritual mudou e é agora muito maior do que quando a humanidade foi criada. Agora o homem precisa de salvação do pecado pela graça de Deus através de mediador. No entanto, a luz da natureza e as obras de Deus, a revelação geral, nada tem a dizer sobre a salvação do pecado. Não revelam o Evangelho ajustado às necessidades do Salvador. Resumindo, embora Deus se manifeste na revelação geral, a revelação geral, por causa da nossa situação decaída, não nos leva a entender o Evangelho, nem a pessoa e a necessidade do mediador. Segundo motivo, a queda do homem no pecado alterou a sua capacidade de receber e entender até mesmo a mensagem que a luz da natureza e as obras de Deus lhe manifestam. Então, a nossa situação decaída também nos atrapalha, nos alterou a nossa capacidade para entender a revelação geral de Deus, que se manifesta no coração do homem, na obra criada e na manifestação de Deus na história. O coração e a mente do homem se tornaram obscurecidos pelo pecado. É o que Paulo também nos ensina em Romanos capítulo 1, versículos 21 e 22. O resultado disso foi que a revelação natural de Deus foi interpretada erroneamente e corrompida pela idolatria, conforme nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 23. Esse mergulho na falsa religião resultou, por sua vez,
em terrível corrupção e degradação morais. Romanos, capítulo 1, versos 24 a 32. Mas apesar de tudo isso, a revelação natural de Deus e da sua vontade ainda deixa os homens indesculpáveis, porque a modificação da sua necessidade e a sua presente incapacidade para compreender a revelação natural de Deus é culpa do próprio homem. A humanidade é responsável não apenas por ter caído em pecado, mas também por todas as consequências de ter caído em pecado. Vocês estão percebendo que eu estou repetindo vários textos aqui. Então é bom, enquanto a gente está estudando, você anotar os textos, depois você confere, tá? Você volta o áudio aí e confere os textos, que esse texto de Romanos aqui, que ele está citando, realmente explica muito bem a necessidade que o homem tem de uma revelação especial de Deus. E outra coisa também muito importante é a responsabilidade humana que o autor fala aqui no final do texto, tá? Nós somos moralmente responsáveis diante de Deus. Nós somos moralmente responsáveis. Deus é soberano, né? Muitas vezes as pessoas mas por que Deus faz isso? Deus é soberano, mas nós somos moralmente responsáveis. Nós somos criados, apesar de da semelhança de Deus estar deturpada por causa do pecado, está manchada por causa do pecado, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres morais. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Outro comentário aqui. Que revelação integral temos de Deus e da sua vontade? Então, além da revelação natural de Deus, nós temos a sua revelação sobrenatural, que hoje existe somente na forma das Escrituras Sagradas, do Velho e do Novo Testamento. Essa revelação sobrenatural de Deus é às vezes chamada de sua revelação especial. Então aqui, a revelação especial é a revelação de Deus na Bíblia. Revelação especial ou revelação sobrenatural. É dita sobrenatural porque foi dada ao homem não pela atuação das leis da natureza, mas pela operação milagrosa de Deus, o Espírito Santo, conforme Pedro nos ensina na sua carta, que ele nos diz que homens santos foram movidos pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. Quais são as principais diferenças entre a revelação natural de Deus e a sua revelação na forma escrita da Escritura Sagrada? Então, qual a diferença? Vou colocar em outros termos. Qual a diferença entre a revelação geral ou natural e a revelação especial ou sobrenatural? A primeira revelação, a revelação geral ou natural, ela é dada sem exceção a todos os homens que nasceram, que já existiram e que ainda existem, é dada essa revelação geral ou revelação natural. A revelação sobrenatural ou especial é dada somente àqueles a quem a Bíblia alcança. A segunda diferença é que a revelação natural ou geral é suficiente para deixar os homens inexcusáveis, e a revelação sobrenatural é suficiente para a salvação. Terceira diferença: a revelação de Deus na Bíblia é mais clara e mais definida do que a sua revelação geral. Quarta diferença: a revelação de Deus na Bíblia comunica verdades sobre Deus e sobre a sua vontade, que estão além das que podem ser conhecidas por sua revelação geral ou natural. Outro comentário: para que a revelação de Deus na forma da Escritura Sagrada possa nos tornar sábios para a salvação, o que é mais necessário além da Bíblia? Então, para que a Bíblia torne alguém sábio para a salvação, exige-se, além da Bíblia, uma fé verdadeira. É o que nos ensina Paulo na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Porque Paulo fala sobre a fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Leiam lá esses textos para vocês verem. E também outro texto que fala sobre isso é Hebreus capítulo 4, verso 2. Em Hebreus capítulo 4, verso 2, nos ensina que a palavra ouvida
deve ser acompanhada pela fé, que a palavra ouvida sem operação da fé, ela não vai produzir efeito. Essa fé verdadeira também é um dom de Deus, é o que nos ensina Efésios capítulo 2, versículo 8, e também em Atos 16, 14. Capítulo 16, verso 14. Esse texto de Atos é muito interessante, que fala de Lídia, quando Paulo estava pregando, e a Bíblia nos diz que Deus abriu o coração de Lídia, para que Lídia pudesse ouvir a palavra. Então, esse abrir o coração, precisou haver uma operação de Deus no coração de Lídia, para Lídia poder entender o que Paulo estava falando na sua pregação. Então, essa fé verdadeira é um dom de Deus, operada no coração do pecador pelo Espírito Santo de Deus. É o que nos ensina que essa operação é feita através do Espírito Santo no coração. É o que nos ensina Efésios capítulo 1, versos 17 a 19. Portanto, além da Bíblia, requer-se a iluminação da mente pelo Espírito Santo, de modo que o pecador possa entender e apropriar-se da verdade para a sua salvação. Então, o Espírito Santo, em sua obra de iluminação, não revela nenhuma outra verdade além do que está revelado na Bíblia, mas somente nos capacita o pecador para ver e para crer na verdade já revelada na Bíblia. Só mais 2 detalhes que eu gostaria de comentar. Eu citei um texto de Pedro, que ele fala que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, e não citei o texto. Esse texto está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Outra coisa também que eu gostaria de ilustrar para vocês é a intervenção de Deus no curso da história. Às vezes a gente fala assim, a pessoa fica sem entender. O que é a intervenção de Deus no curso da história? Então, por exemplo, vamos citar aqui alguns exemplos da intervenção de Deus no curso da história. A libertação de Israel do jugo do Egito, né, que Deus foi lá, tirou, abriu o mar vermelho, passou com o povo. A entrada do povo em Canaã, que Deus também entrou na história de Israel. O retorno do povo de Israel do exílio, que Deus prometeu que ia levantar Ciro, e esse rei Ciro ia fazer com que o seu povo voltasse para a sua terra. Então, todos esses exemplos na história de Israel são exemplos de intervenção de Deus no curso da história, ok?